Fala concurseiro, fala concurseira, eu sou o Igor Lopes e você está no canal MyLink Cursos. Hoje eu vou trazer para você um plano de estudos completo para a reta final do concurso da PMPA. Vem comigo para a tela do computador. Eu vou deixar o link deste material na descrição e no primeiro comentário fixado. Então vamos para as considerações iniciais. Para quem foi idealizada esta reta final? Esta reta final foi idealizada para os concurseiros que são iniciantes e intermediários. Quem são os concurseiros iniciantes? São aqueles que ainda não têm experiência em concurso público ou estão fazendo ali o seu primeiro concurso. Os concurseiros intermediários são aqueles concurseiros que já têm experiência em concursos públicos, têm uma estratégia bem planejada para poder fazer este concurso e está em busca de algumas dicas para poder aprimorar os seus estudos. Esta reta final para o concurso da PMPA também são para aqueles que estão iniciando, que ainda não começou a estudar e procuram ajuda para poder começar. E este é o intuito deste conteúdo, te ajudar na sua preparação e somar, agregar valor com estratégias, dicas e ideias. Lembrando, pessoal, que a reta final nada mais é que a fase de sprint de uma corrida. O que é a fase de sprint de corrida? É onde você visualiza a chegada e dá o seu melhor, corre, se entrega, faz o seu melhor para atingir os melhores resultados. Começando do jeito certo. O primeiro passo para poder começar uma preparação para um concurso público, você deve baixar e estudar o seu edital. Muitas pessoas começam a se preparar para o concurso público sem sequer ter visto o edital. O edital, ele é o manual da sua preparação para o concurso. É nele que tem as informações primordiais, que são essenciais para que você possa continuar prosseguindo. Nele contém os requisitos, o conteúdo programático, datas e prazos importantes que são inerentes a você. Então, a primeira coisa que você deve fazer ao começar uma preparação para o concurso público é baixar e estudar o edital. Procurar entender tudo aquilo que se refere a você. O segundo ponto de uma preparação é você ter em mãos o conteúdo programático. O conteúdo programático é o rol de disciplinas que serão cobradas no concurso. Ele vai ser a base de estudos para que você possa seguir a sua preparação. Ele vai delimitar o que você deve ou não deve estudar na sua preparação. Para você ter acesso ao seu conteúdo programático, ele está no anexo 2 do seu edital. Você pode imprimir o conteúdo programático, só aquela parte final ali, ou você pode criar um documento do Word ou do Google Docs com o rol das disciplinas, para que assim você possa acompanhar o seu rendimento, entender o que deve ou não deve estudar. Isso é muito importante. Na fase de reta final, você não pode perder tempo com conteúdos que não se referem ao seu concurso. Afinal de contas, você está aqui para se preparar de forma objetiva. Então, segundo passo, você deve ter de fácil acesso o conteúdo programático. O terceiro ponto a se observar, que é importantíssimo, é analisar as últimas provas do Sebrasp-CESP, da antiga CESP. Eu te dou duas dicas de provas que são mais recentes na modalidade de múltipla escolha: PM de Santa Catarina e PM de Tocantins. Lembrando que é importantíssimo, concurseiro, você também fazer análise da última prova da PMPA. A banca foi a IADES. Fazendo análise dessas provas, você vai entender o perfil da banca, vai te dar um norte para a sua preparação no concurso. Muitas pessoas começam a se preparar no concurso sem sequer fazer uma análise da banca, sem ter noção do que esperar, do que vai cair no dia da sua prova. Ou seja, elabora uma estratégia sem ter um norte, uma estratégia às cegas. Então, fazer a análise das últimas provas é fundamental para a sua preparação. Pega ali a prova da PMSC, procura entender o perfil da banca, a maneira com que o Sebrasp aborda os temas na prova. Também vai ali na prova da PMPA, dá uma olhada no nível de cobrança. E essa última prova da PMPA, ela é interessante que tem muitas matérias que são idênticas e também pode ser uma fonte de estudo e preparação para o seu concurso. O quarto ponto é
Escolha o seu material de estudos. O seu material de estudos deverá ter videoaula, conteúdo em PDF, você deverá ter também um caderno de revisões. Por que eu coloquei aqui um asterisco? Você pode montar também esse caderno no Word, mas o mais indicado é um caderno, aquele que você escreve. Por quê? É um estímulo diferente que você terá na sua aula, colaborando para que a sua preparação seja uma preparação ativa, seja um estudo ativo, um estudo que você obriga a sua mente a exercitar. O banco de questões também é muito importante para que você tenha ao seu alcance os recursos de questões variadas, lembrando que você deve dar prioridade às questões da CESP e SEBRASP. Então, ter um banco de questões, você vai poder fazer as questões e poder ciclar as questões, tendo um maior alcance e um maior aproveitamento. Outro ponto importante também é que você possa obter simulados. Não precisa ter tudo agora. Tem muitos recursos que são gratuitos na internet, mas eu aconselho que você adquira um curso de qualidade, um curso que é custo-benefício, que tem um PDF autossuficiente, para que você não fique dependente da videoaula e também para que o seu estudo ele seja mais fluido. Então, o seu material de estudo tem que contemplar esses tópicos. Eu também deixei no link da descrição um material de estudo que atende esses tópicos, que é custo-benefício e que também vai te ajudar na sua preparação. Eu também já fui concurseiro, sou aprovado em 2 concursos. Foi esse plano de estudos que eu elaborei que me rendeu 2 aprovações nos concursos da área da segurança pública. O curso que eu estou te indicando, ele é custo-benefício, porque na época, pessoal, eu não tinha condição. Então eu tive que optar pelo custo-benefício. E eu sei que as coisas não são fáceis. Eu não estou aqui para te enganar e nem estou aqui para fingir, falando para você que tudo é fácil e nem pedindo para você fazer coisas que você não consegue. Então, vai lá, procura adquirir pelo menos ali as videoaulas com o PDF, o seu caderninho de revisões. Como é que você vai fazer o seu caderno de revisões? Se você não tiver o caderno, não tiver condição de comprar um caderno, o que você vai fazer? Pede na sua casa aí o caderno que já foi usado, tira as folhas usadas e usa as folhas que ficaram em branco, pede vizinhos. Então, sim, nós temos que ser criativos e esforçados. Agora nós vamos para a análise da prova objetiva. Aqui está um gráfico com a previsão da porcentagem das disciplinas que poderão cair na sua prova. A sua prova terá um total de 60 questões, com 4 horas de duração. Os conhecimentos gerais são importantes, são 20 questões. São questões de português, questão de raciocínio lógico e informática. Lembrando que nos conhecimentos gerais, você tem que tirar 50% dos pontos, ou seja, 10 pontos. E o peso dos conhecimentos gerais são peso 1. Eu acredito que nos conhecimentos gerais cairá em torno de 8 a 10 questões de português. Lembrando que a disciplina de português, no conteúdo programático do seu concurso, ela é extensa. E se você tiver uma dificuldade, é bom você dar uma prioridade para ela. No bloco de conhecimentos específicos, são 40 questões, somando 80 pontos. E aqui você também tem que tirar no mínimo 40 pontos. O peso é peso 2. E a prova de conhecimentos específicos contempla todo o rol das outras disciplinas. Lembrando que a incisão de direito penal militar, direito processual penal militar, processual penal, direito constitucional e direito administrativo possivelmente terão mais questões do que os outros. Agora nós vamos falar do cronograma de estudos. Eu peço que você preste bastante atenção, porque aqui serão várias informações importantes. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou deixar no link da descrição, ou também você pode recorrer aos vídeos. Vamos lá, como que vai funcionar o seu cronograma de estudos? O seu cronograma de estudos, ele vai funcionar como um ciclo semanal de estudos. Veja bem, eu vou explicar depois cada ponto separadamente. Antes de começar a estudar, você irá fazer a revisão objetiva, rápida e com qualidade das últimas disciplinas estudadas. Vou te dar um exemplo. No dia 1, você estudou Direito Penal, Processual Penal, Constitucional, Humanos. No dia 2, você vai fazer a revisão bem objetiva, rápida e com qualidade de cada disciplina estudada. O que é um ciclo semanal de estudos? O ciclo semanal de estudos, ele não está preso aos dias da semana, porque se tivesse preso aos dias da semana, eu ia colocar na segunda,
segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele não está preso aos dias da semana. Então sempre você vai ver as matérias conforme a ordem pré-estabelecida por você. Lembrando que esse cronograma ele é exemplificativo, mas se eu fosse me preparar para este concurso, eu estudaria assim. Então, é um ciclo semanal de estudos. Eu vou dar um outro exemplo. Se você, no dia 2, não conseguiu estudar legislação institucional, no dia 3, você não vai começar estudando direito penal militar. Você vai continuar de onde você parou. Você vai começar estudando legislação institucional e vai subir as outras matérias. Lembrando de fazer a revisão de 24 horas do conteúdo estudado no dia anterior. Beleza? Lembrando mais uma vez, vou te explicar cada tópico de maneira separada. Para esse plano de estudos funcionar de forma eficiente, o recomendado é você estudar no mínimo 4 horas líquidas de estudo, mais as revisões diárias, que são essas revisões aqui. Se você não conseguir, você vai ter que adaptar. Tem concurseiros que trabalham, tem concurseiros que têm família, tem concurseiros que precisam trabalhar, então você vai ter que adaptar para tentar conseguir cumprir o que eu te indiquei aqui. Cada realidade é uma realidade. Para o concurseiro que tem um tempo dedicado somente aos estudos, você deve estudar no máximo 8 horas líquidas para essa reta final e 4 disciplinas. Por que 8 horas líquidas? Veja bem, quando você está estudando, você está exercitando a sua mente e você não pode fadigar a sua mente. Por quê? Tem muitas pessoas que acham que se estudar mais de 8 horas por dia, elas vão ter um resultado melhor. E por incrível que pareça, quanto mais você estuda e fadiga a sua mente, porque uma coisa é você pegar um concurseiro que é avançado, que estuda mais de 2 anos, que tem um tempo próprio para poder estudar, ele estudar 8 horas líquidas, ou seja, não é novidade para ele. Agora, para você que está começando ou está no meio dos seus estudos, você estudar mais que 8 horas líquidas vai fadigar sua mente. Você vai possuir um cansaço mental exagerado. Aí chega à noite, esse cansaço ele acumula para o outro dia, fazendo com que você, no final das contas, não consiga cumprir com seus objetivos. E isso vai trazer o quê? A frustração. Então, pessoal, não exagere. Outro ponto importante também, se você tiver condição de dormir bem, durma bem. Tem professores de concursos enormes que indicam você dormir 6, 7 horas diárias. Pelo amor de Deus, se você tem condição de se dedicar o dia todo aos estudos, por que não dormir? Dormir é fundamental para descansar sua mente, para que no outro dia você tenha energia o suficiente para poder assimilar os novos conteúdos. Então, dormir também é fundamental. Agora, se você trabalha, tem família, tem que dividir tempo, tem pessoas que estudam para concurso e tem 2 empregos, então realmente por esta reta final, esses 2 meses e meio de preparação, você vai ter que abdicar um pouco do seu sono. E isso é normal, eu passei por isso. Na época da minha preparação, eu fazia faculdade em outra cidade, você tinha o tempo da faculdade, o tempo de deslocamento, fazia TCC, tá? Eu não paguei o TCC, eu tive que estudar TCC. Outro ponto importante aqui também, o seu concurso está previsto para ter o TAF no mês 7 de 2024, em julho de 2024. O meu TAF era 2 meses após a prova e eu estava sedentário. Então eu tinha também que preparar para o TAF. Diferente de você. Você que viu o vídeo que eu fiz a análise do concurso da PMPA, já entendeu o que nenhum outro vídeo de outra banca falou, que você não precisa, a priori, se preparar para o TAF. Que o seu foco aqui é poder fazer a prova objetiva e passar. Porque você vai ter mais de 6 meses para poder se preparar. A não ser que você esteja muito acima do peso, com a saúde debilitada, você vai conseguir se preparar. E o TAF ele não é muito pesado, beleza? A sua hora-aula vai funcionar com 50 minutos. Uma hora-aula é a mesma coisa de 50 minutos estudados e 10 minutos para você poder fazer pequenas pausas para beber uma água, ir no banheiro, tomar um café, para que você possa ter um tempinho dentro dessa 1 hora de poder descansar um pouco a sua mente. A cada 4 horas aulas, pausar de 30 minutos a 1 hora. Essa pausa é fundamental para que você possa recarregar suas energias e também descansar a sua visão. Veja bem, tem pessoas
que estudam 6 horas líquidas no dia, e nesses intervalos ela fica lá, ó, no celular o tempo inteiro, na televisão o tempo inteiro. Cara, se você está estudando, no momento dos seus estudos, você já está vendo a tela, ou pelo menos você já está vendo o PDF impresso, você está forçando a sua visão. Daí depois que você já cansou sua visão, já cansou sua mente, você vai ficando vendo tela desnecessária? É lógico, tem coisa que você tem que fazer. Não estou falando que você não deve fazer isso de forma alguma, mas se você puder descansar a sua visão, também é bom. Então tá aqui o cronograma de estudos. No dia 7, você tem 3 possibilidades e eu vou dar algumas dicas para o dia 7. Se você estiver iniciando os estudos, no dia 7 eu aconselho que você volta para o dia 1. Quando você estudar as matérias do dia 6, você vai fazer a revisão delas, revisão breve e objetiva das matérias estudadas no dia 6 e começar estudando as matérias do dia 1. Se você tiver estudado 50% em média do seu conteúdo programático, você também pode fazer os simulados. Mas eu vou explicar direitinho como fazer os simulados. Outro ponto importante é, se você tiver com dificuldade muito grande em alguma dessas 12 matérias, você pode pegar o dia 7 também para se aprofundar. Nesse cronograma de estudos, você tem que ser flexível e constante. O que é ser flexível? É ter a habilidade de adaptar conforme os imprevistos. Veja bem, você terá imprevistos. Mesmo que você fique por conta de estudar, você terá imprevisto. Vai ter dia que você não vai conseguir ver certa matéria. Então você vai ter que ser flexível, flexibilizar o seu tempo e o seu horário e ser constante. É fundamental você ser constante para conseguir atingir os seus objetivos. Outro ponto importante que ninguém fala, nem tudo é motivação, tá? Eu vou explicar. A motivação, ela é menos relevante do que a disciplina. Procure entender o que eu estou dizendo. Não é que a motivação não seja importante, ela é fundamental. A motivação, ela vai dar o gás inicial para você começar um estudo complexo, que é o quê? É o concurso público. Tem pessoas que ela muda toda a sua rotina em prol do concurso público. Então é algo novo. Então a motivação, ela é necessária para iniciar algo novo. Só que a motivação, ela tem picos e ela é curta. Chega um tempo que ela diminui. A disciplina é que vai fazer você chegar aos seus objetivos. É a disciplina. Se eu acordei bem, eu vou estudar. Se eu acordei mal, meu dia tá péssimo, tive uma notícia ruim, eu vou estudar. Tá chovendo, eu vou estudar. Sol tá quente, eu vou estudar. Isso é disciplina, eu tenho um compromisso. Você tem que ter compromisso com seu estudo. Lembra que essa é a chance de você poder mudar a sua vida em poucos meses. E eu falo, eu sou concursado e realmente mudou minha vida. Então, a motivação ela é importante? Com certeza, mas a disciplina é que vai fazer você chegar aos seus objetivos. A quantidade ela é menos relevante que a qualidade. Eu vou te dar uma experiência clara. Quando eu me preparei para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, eu estudava de 4 horas líquidas a 6 horas líquidas. No meu grupo de estudos, teve um concurseiro, que é meu amigo, que ele chegou a estudar 12 horas líquidas num dia. Ele conseguiu bater o edital 3 vezes e eu nem consegui fechar. Resultado, de 40 questões, eu acertei 34. Eu consegui levar com excelência todo o conteúdo estudado e revisado para a prova. O que tinha na prova que eu errei, eu não vi. E vou confessar para você, eu sou um péssimo chutador. As questões que eu chutei, eu errei. Mas as questões que eu estudei, eu acertei. Tudo que eu estudei, eu consegui levar com excelência para a prova. E isso é importante. A qualidade do estudo, ela é mais relevante do que a quantidade. A qualidade, os detalhes, o esforço que você põe na sua preparação, ele é mais importante do que números. Números não te garantem a aprovação. Tudo que você for fazer, faça com o seu melhor, com qualidade. O estudo ativo. Esse cronograma de estudos, ele é baseado em estudo ativo. E eu vou te ensinar o que é o estudo ativo nos próximos slides. Como estudar para a reta final? Você deve priorizar o seu material escrito. E qual é o seu material escrito? PDF, seu material de revisão, eu vou te ensinar a montar esse material, a sua letra de lei. Veja bem, o seu concurso cobra noções de direito. E noções de direito, a letra da lei, ela é muito importante para a sua preparação. O Sebrasp vai cobrar interpretação da letra de lei?
Sim, mas não é uma interpretação muito aprofundada, pelo fato de ser noções de direito. Então, eu também vou te mostrar como estudar a letra da lei e as suas questões. Esse será o seu material de estudo. Você deve recorrer às videoaulas apenas, olha aqui, apenas para sanar suas dúvidas em pontos específicos ou caso a sua interpretação for ineficiente. Na reta final, que é 2 meses e poucos dias, você deverá priorizar o seu material escrito. Porque, para a reta final, você não pode perder muito tempo vendo videoaula. Porque a videoaula, ela toma muito tempo da sua preparação. Então, você vai ter que usar essa estratégia, recorrer à videoaula apenas para sanar algumas dúvidas e pontos específicos, ou caso a sua interpretação for ineficiente. Exemplo, você que é do ensino médio, nunca estudou para concurso, nunca viu nada de direito. Se você tiver alguma dúvida que o seu PDF não conseguir sanar, você pode recorrer à videoaula do seu curso. Por isso que é bom ter um curso que tenha videoaulas, PDF e questões para concurso. Você vai recorrer à videoaula e é rápido. Tem pessoas que compram apenas o PDF e depois vai buscar sanar sua dúvida na internet. E isso toma um tempo precioso. Eu não estou falando aqui que a videoaula é ruim. Eu estou falando que para a reta final, ela toma muito tempo da sua preparação e são 12 matérias que você deverá ver. Então, fica quase que impossível tentar bater o conteúdo programático vendo videoaulas. Então, você só vai recorrer nesses pontos que eu falei com você. Essa estratégia é fundamental para a sua preparação. Vai te economizar tempo e potencializar o seu estudo apenas para a reta final. Se você tivesse tempo, em torno de 6 meses ou mais para estudar, eu falava que você deveria ver a videoaula, beleza? O seu planejamento da aula. Como que vai funcionar a aula? Tá aqui a mãozinha do cronômetro. Sua aula começou. Lembrando que é método Pomodoro. 50 minutos a hora aula. Sua aula começou. A primeira coisa que você vai fazer é ver a letra de lei. É estudar a letra de lei. Você vai ver apenas a letra de lei da sua aula, não ficar lendo lei das outras aulas. O seu foco e o seu compromisso no momento é com a sua aula. Procurar entender e interpretar o que essa letra de lei está te dizendo. Você pode buscar a letra de lei no seu PDF ou você pode buscar na internet. Vou te dar um exemplo. Constituição Federal de 88. Você digita CF de 88, Planalto, no site do Planalto. E ali você vai pesquisar os artigos da sua aula. Então, a primeira coisa que você deve fazer é ler a letra de lei com qualidade. Segundo passo, você vai começar a estudar o seu PDF, atentando para os detalhes que eu vou te passar posteriormente. Lembrando que cada tópico desse aqui eu vou falar com você de forma isolada. Depois que você estudou o seu PDF, você assimilou o conteúdo, você vai construir, na medida que você for estudando também, você vai construir o seu material de revisões, beleza? Depois que você construiu o seu material de revisões, de acordo com os estudos que você foi tendo, lendo a letra de lei e estudando o PDF, você irá fazer as questões da aula, responder e estudar as questões da aula. Como estudar a letra de lei? Isso aqui é muito importante. O primeiro ponto é: leia atentamente a letra da lei. Ler a letra de lei com atenção, ficando atento com os detalhes. São os detalhes que vão te garantir uma preparação eficiente. Veja bem, o conteúdo geral, a maioria das pessoas que estudaram vão conseguir replicar ele na prova. Agora, são os detalhes que vão fazer a diferença na sua aprovação, porque são os detalhes que são cobrados na banca. Tem questões fáceis? Sim, mas as questões que cobram os detalhes que você ficou atento com esse plano de estudo vão fazer a diferença na sua aprovação. Então, você deve ficar atento aos detalhes. Que detalhes? Quanto à pontuação e as palavras. Procure entender o que se lê. Não faça uma leitura atropelada. O que é uma leitura atropelada? É aquela leitura com pressa. A pessoa começa lendo com muita rapidez, não termina de ler a palavra, não respeita as pontuações, não respeita os sufixos e os prefixos, não respeita o significado da palavra. Então, procure entender o que se lê e não faça uma leitura atropelada. Ou seja, a sua
sua leitura, ela tem que ser uma leitura de qualidade. Se for possível, pesquise o significado das palavras que você tenha dúvida. É normal. Para as pessoas que nunca estudaram direito, vão aparecer dúvidas. Por que eu coloquei aqui se for possível? Porque veja bem, se você parar toda hora a sua aula para poder ficar pesquisando dúvidas que aparecerão, talvez possa atrapalhar o seu foco. Então você tem que ter um equilíbrio, tentar deixar a aula fluir. Caso você não entenda realmente o significado da palavra, você vai lá e pesquisa. É normal. Destaque, marque os pontos importantes ou mais relevantes da letra da lei. Eu trouxe para você um exemplo dos princípios fundamentais do direito constitucional que está dentro do seu conteúdo programático. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel. Tá vendo que a sua leitura ela tem que ser de qualidade? Olha aqui as palavras que são importantes. Indissolúvel. O que é indissolúvel? Que não se dissolve. Ou seja, são palavras que, se você ler de forma rápida, não respeitando os significados, não respeitando a pontuação, as vírgulas, entre outros pontos fundamentais, você não vai pegar os detalhes dos estados e municípios do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Olha aqui outra palavra importante aqui. Ó. Com o tempo você vai criando a maturidade suficiente para poder entender o que eu estou te dizendo aqui, caso você nunca tenha estudado direito. Então você vai ver a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Então você vai ler a lei procurando entender, respeitando a pontuação, observando palavras-chave que são fundamentais para a interpretação completa da lei. Faça leituras constantes da lei. O seu conteúdo programático tem muita lei. São 9 matérias que falam de legislação. Então, a letra de lei aqui vai ser a sua Bíblia. Vai ser a sua Bíblia. Então você vai ter que andar com ela para cima e para baixo. A repetição constante e com qualidade ajuda na fixação, e isso é verdade. Quanto mais você vai tendo contato com a letra da lei da sua aula, lembrando que você não vai estudar aquilo que não está no seu conteúdo programático, para não perder tempo, e você vai ler apenas o que está no seu conteúdo programático. Só isso. Ah, não, mas tem uma outra parte da lei aqui que é importante. Está no seu conteúdo programático? Não, então se você não vai ler, você não vai perder tempo. A sua função aqui não é dar aula, é aprender, é estratégia, é passar um concurso. Aproveite os intervalos. Faculdade, trabalho, hora de almoço, ônibus, até na hora de fazer o número 2, meu amigo. A sua letra de lei é a sua Bíblia. Você vai andar com ela e sempre procurar ler em todo o intervalo para ajudar na sua fixação. Agora nós vamos falar de como estudar o conteúdo da sua aula. O PDF. Você deve ficar atento a alguns quesitos. Estudar o PDF com o conteúdo da aula e não apenas o slide do professor. Tem cursinhos que disponibilizam o slide do professor. Você não deve confundir o seu conteúdo geral da aula e o slide do professor. O slide do professor você pode usar para te ajudar a montar o seu material de revisão, porque o slide do professor ele vem bem resumido com os tópicos importantes da aula. Então você deve saber discernir. Você pode usar ele para apoiar o seu material de revisão e estudos. Outro ponto importante que ninguém fala é o seguinte: o seu material de estudos, o seu PDF, tem que ser autossuficiente. O que é um material autossuficiente? É um PDF que contém todo o conteúdo da aula. Tem cursos, disponibiliza o PDF da aula, só que a aula do professor vem trazendo novas dicas, novos conteúdos que não tem no seu PDF, obrigando você a ver a videoaula para sincronizar a videoaula com o PDF. E isso não pode acontecer. Você não pode ficar preso à videoaula. O seu PDF ele tem que vir
completo, autossuficiente. Verifique se o PDF da aula está completo e atualizado. Você deve ficar atento às dicas, bizus e principalmente os conteúdos que têm chances de cair na prova. Isso é fundamental. Tudo que o seu material falar que é importante, você deve dar uma atenção especial. Marcar, fazer anotações, pontos importantes ou mais relevantes. Como estudar o seu caderno de revisões? O primeiro ponto aqui, escreva apenas o necessário. Não copie a letra de lei. E o PDF, o seu caderno de revisões, o seu material de revisões, ele deve ser objetivo. Não é para você ficar copiando a letra de lei, copiando o PDF. Veja bem, copiar, você faz isso meio que automaticamente e a sua assimilação do conteúdo copiado, ela é insuficiente. Então, o que você for fazer no seu caderno de revisões, faça de acordo com a sua interpretação, de acordo com as suas palavras, fazendo com que a sua mente se esforce em poder argumentar, em poder transcrever os conhecimentos adquiridos. Não faça anotação desnecessária, não fique repetindo o conteúdo. Faça um caderno objetivo e eficiente. Caso seja necessário, faça as suas anotações, dicas, ressalvas, conceitos, mnemônicos, de acordo com o quê? Com a sua interpretação, com as suas palavras. E aqui está a estrutura do seu caderno. Você, quando começar a sua aula, você vai colocar a data que você fez a aula em si, exemplo, aula 01, princípios fundamentais, traço, parte 1, se for a primeira parte da aula, se a sua aula 1 for dividida em 3 partes. Logo embaixo você vai colocar as revisões. Olha aqui, ó, você estudou a aula no dia 25 e fez a primeira revisão de 24 horas. Essa outra revisão é a revisão intercalada e eu vou te ensinar. Abaixo desse conteúdo aqui que eu te mostrei, eu te dei um exemplo de como construir a sua aula. Aqui você vai anotar os pontos importantes do conteúdo, as suas anotações pessoais, os seus mapas mentais que você fez, os seus esquemas. Você vai sanar as suas dúvidas. Se você teve alguma dúvida na hora de ler ali o PDF e acha importante, você sana, coloca o significado das palavras. Os mnemônicos também que são importantes. Perguntas e respostas que são fundamentais para que você possa exercitar sua mente de forma o quê? Ativa. Eu vou explicar como fazer. E aqui as suas anotações extras. Um outro ponto para se observar é fixar o conteúdo estudado. Igual eu falei, faça mapas mentais, esquemas, planilhas manuais com as suas palavras. Por que eu estou dando ênfase com as suas palavras? Porque é de acordo com a sua interpretação. O caderno, seu material de revisão, é uma forma de você exercer aquilo que você está aprendendo, fazendo um estudo ativo. As perguntas e respostas do conteúdo estudado. O que é perguntas e respostas? É como se fosse os flashcards. Exemplo, você vai estudar a teoria do crime. Poxa, tem lá várias partes da teoria do crime. Então você vai montar uma perguntinha rápida ali, tá? O que é teoria do crime? Aí você vai explicar. O que é ilicitude? O que é culpabilidade? Aí você vai explicar com suas palavras. É muito bom isso aqui. É uma forma de estudo ativo. Dessa maneira, o seu estudo vai ser eficiente, vai te proporcionar bons resultados. Para cada aula estudada, separe um espaço na parte final do seu caderno para anotações extras que surgirão posteriormente. Olha aqui, ó, a parte final. Você pode separar de 5 a 10 linhas. Como estudar questões? Aqui está o segredo de muitas aprovações. Primeiro passo, resolvendo questões. Dê preferência para as questões da CESP, Sebrasp. Você vai ter que ter um banco de questões atualizadas do Sebrasp para te ajudar a entender o perfil da banca. Outro ponto importante aqui, leia atentamente a questão. Nunca subestime uma questão. O que é subestimar uma questão? Vou te dar um exemplo. Tá aqui a questão número 1. Você leu a questão, você leu a alternativa A e percebeu que ela está errada. Você leu a alternativa B
e percebeu que ela está errada. Você leu a C e entendeu na sua mente que ela estava certa, e você veio cá e marcou. Só que você não leu as demais, você não leu nem a D e nem a E, e pulou para as próximas questões. Veja, você subestimou a questão. Você passou para a próxima sem sequer ter lido toda a questão antes de respondê-la. Você não deve fazer isso. Outro ponto quando a pessoa subestima a questão é quando a questão aparentemente é fácil, ela faz a mesma coisa, sai marcando e não lê toda a questão. Eu vou te dar uma dica de ouro. Você deve ler toda a questão, porque sempre tem duas alternativas que são parecidas, e isso vai ativar o senso crítico para poder ter uma análise mais aprofundada da questão. Então isso é fundamental. Nunca leia uma questão pela metade. Nunca marque uma questão sem ter lido ela completamente. Grava isso nas tábuas do seu coração. Fique atento quanto às pontuações e palavras-chave. Você deve também ficar atento a esses quesitos. Use sinais de identificação para destacar as suas dúvidas e palavras-chave. Não demore muito na questão. Você não pode demorar mais que 3 minutos e 30 segundos. Outro ponto importante que você não deve demorar é o seguinte, vou te dar um exemplo meu. Fui fazer uma prova para o concurso do Bombeiros de Minas Gerais e na época eu tinha me preparado bem. Só que tinha uma questão lá que eu tinha estudado, era uma questão de matemática e eu na época fazia engenharia, ou seja, matemática para mim não era o problema. E nessa questão que era fácil, não tinha uma alternativa plausível. Cara, aqui tirou toda a minha concentração da prova, sendo que eu tinha estudado muito a questão. Eu fiquei quase 1 hora nessa questão. Final das contas, não consegui terminar a prova direito. As últimas questões, as últimas 15 ou 20 questões, fiz na pressa e quando saiu o gabarito, a questão já veio anulada, porque não tinha uma alternativa correta para aquela questão. Olha o vacilo. Não demore muito, mais do que 3 minutos e 30 segundos numa questão. Isso aqui é mais indicado para a sua prova, tá? Eu trouxe um exemplo para que você possa compreender o que eu estou dizendo. Olha que questãozinha top. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos, olha que interessante a palavra aqui, ó, é fundamentos, não são objetivos. Salvo, olha que outra palavra interessante. O que é salvo? Salvo é exceto. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo partidário, você estudou, você entendeu que aqui não é partidário, aqui é político. Então você vai marcar a alternativa E. Você leu a questão completamente, com qualidade, atentando para as pontuações e palavras e fazendo marcações. Olha os sinais aqui, ó, marcações para destacar as palavras e os pontos-chave. Outro ponto importante na hora de estudar uma questão. Você vai conferir o gabarito. Conferiu o gabarito, você vai julgar todas as alternativas. Outra coisa que você deve guardar no seu coração. Uma questão tem muito mais a oferecer do que apenas mensurar o seu rendimento. Quando você pega a questão e julga as alternativas, você está estudando todos os conceitos abordados da aula dentro da questão. O que é julgar a alternativa? A soberania. Peraí, eu li e vi que a soberania está dentro dos fundamentos. A cidadania também está dentro dos fundamentos. A dignidade da pessoa humana está dentro dos fundamentos da República Federativa do Brasil, também está dentro dos fundamentos. Então, essa está certa. Eu sei porque ela está certa. Os valores sociais do trabalho está dentro dos fundamentos? Sim. E da livre iniciativa? Também. Agora, o pluralismo aqui não é partidário. O pluralismo aqui, ele é político. Então, você deve julgar, você deve usufruir de todos os recursos da questão para um estudo eficiente. Uma questão errada ou chutada deve colaborar com a sua aprendizagem. Tem pessoas que na hora de fazer questões para averiguar o rendimento, se ela acerta a questão, fica por isso mesmo. Se ela erra a questão, fica por isso mesmo. Se ela chuta
chuta uma questão, fica por isso mesmo. É interessante você, nas questões que você acertou, saber o porquê você acertou. Nas questões que você chutou e acertou ou errou, saber qual alternativa está certa e por que ela está certa. E nas questões erradas, você pode identificar os seus pontos fracos no conteúdo estudado, além de poder sanar a sua dúvida pontual. Por isso que eu falo que as questões são fundamentais para a sua prova e elas oferecem uma gama enorme de conhecimento. Você também identifica os seus erros e acertos, ou seja, os seus pontos fracos e fortes dentro do conteúdo. Sempre que um tópico da disciplina terminar, faça questões. Não quer dizer que você tem que fazer toda a aula questões de forma desorganizada. Espera um tópico dentro da disciplina encerrar para você poder fazer suas questões. Não faça questões no meio da aula. Não é interessante. Você não vai conseguir assimilar. Faça questões quando um tópico dentro da disciplina encerrar. Vou te dar um exemplo. Os princípios fundamentais dentro da disciplina de Direito Constitucional. Você encerrou ali os princípios fundamentais, a base dos princípios fundamentais. Você não deve passar para outra aula sem fazer questões. Conseguiu compreender? Então vamos falar do planejamento da revisão. Como que você vai fazer a sua revisão? Nós temos aqui 3 princípios de uma revisão eficiente. Ela tem que ser feita com rapidez, ela tem que ser objetiva, pontos objetivos, tópicos objetivos e principalmente a revisão deve ser feita com qualidade. Como vai se processar a sua revisão dentro da aula? Primeiro, você vai rever a letra de lei de acordo com a sua aula. Depois, você vai vir para o seu PDF e aqui, presta atenção, é um ponto importante. Você não vai ler o PDF todo, fazer um estudo muito aprofundado em todo o material do PDF, porque o primeiro contato que você já teve, você já percebeu os pontos importantes do seu PDF. Então você vai fazer uma revisão baseada nos pontos importantes do seu PDF. Depois você vai ver o seu material de revisão, o seu caderno de revisões. Nesse caderno vai estar também todas as anotações importantes que você fez para a sua revisão. E depois você vai fazer as questões. Você deve dar prioridade às questões que você errou. As questões que você acertou, você troca ela por novas questões. Ou seja, se na sua aula tem 5 questões, você acertou 3 e errou 2, essas 2 você vai fazê-las novamente e acrescentar mais 3 questões dentro do tópico da aula. Por isso que eu falei que é importante você ter um banco de questões disponível e atualizado. Então, a sua aula vai se processar desta maneira. O primeiro tipo de revisão que você vai fazer constantemente é a revisão de 24 horas. É a revisão que eu falei no início, baseada naqueles 3 princípios, da rapidez, da objetividade e da qualidade. Lembrando que a revisão de cada aula aqui, não pode passar do que 15 minutos. Uma ou outra pode? Sim, mas o tempo máximo que você deve gastar é em torno de 15 minutos, porque senão fica uma revisão muito extensa. Por que a revisão de 24 horas ela é muito importante? Cientificamente, você perde as informações mais importantes do seu dia a dia ou até mesmo de um estudo entre 24 e 48 horas. Vou fazer um teste com você. Você lembra do que você comeu há 2 dias atrás? Vou fazer um teste melhor. Você lembra a cor da sua camisa que você vestiu há 2 dias atrás? Provavelmente você não lembra. Então, cientificamente, a revisão de 24 horas ela é extremamente importante para a sua preparação. Agora, eu quero que você preste bastante atenção na revisão programada e intercalada. Essa revisão é o segundo tipo de revisão que você vai fazer. Essa revisão também, ela é muito importante para a fixação do conteúdo na sua mente. Tem pessoas que só fazem a revisão de 24 horas. É bom? Sim, é bom. Só que ao longo do tempo, quando você for vendo as aulas, veja bem, você está lá na aula 22 de português. Tem como você lembrar da aula 1 sem ter feito novamente a revisão dela? Esse modelo de revisão que eu vou passar para você,
ele é muito eficiente e fácil de ser aplicado. Então, você deve prestar atenção. Se você quiser, você volta o vídeo de novo e rever ele até você aprender. Então, vamos lá. Eu trouxe o exemplo para você aqui da língua portuguesa. Você vai estudar a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4. Veja bem, eu estou falando de aula, o horário, a hora-aula que você está estudando. Não estou falando dos dias. Antes de começar a aula 5, dentro da 1 hora-aula, você vai fazer a revisão da aula 1, objetiva 10, 15 minutos no máximo. E depois iniciar estudando a aula 5. Antes de fazer a aula 6, você vai fazer a revisão da aula 2, 10, 15 minutinhos, e depois iniciar a aula 6. Antes da aula 7, você vai começar fazendo a revisão da aula 3 e depois fazer a aula 7. E assim sucessivamente. Olha que interessante. Você vai estudar a aula 1, vai ser o seu primeiro contato. Depois você vai fazer a revisão de 24 horas da aula 1. E depois você vai fazer a revisão intercalada da aula 1 quando você for estudar a aula 5. Você vai ter 3 contatos com a aula 1, revisando e fazendo questões. Olha que show! Olha que top, concurseiro! Mesmo que você talvez não consiga fechar todo o conteúdo programático de português, estou te dando um exemplo de língua portuguesa, você vai ter 3 contatos com as aulas estudadas. Você vai levar todo o conteúdo assimilado, aprendido, praticado, feito questões para a sua prova. Dificilmente você vai se esquecer. Aquilo que você estudou, se você estudou com qualidade, de acordo com o plano que eu estou passando, vai ser extremamente eficiente, meu amigo. É show de bola, você não vê isso aqui em outro lugar, beleza? Lembrando que eu usei esse plano de estudos para a reta final para o meu concurso. Então, como vai ficar o seu planejamento final? A sua aula mais a revisão intercalada. É igual eu te falei, está aqui a sua aula 5. Vou te dar um exemplo. Está aqui a sua aula 5. Antes de começar a aula 5, você vai fazer a revisão do jeito que eu te ensinei no slide anterior, bem objetiva, de 10 a 15 minutos, e estudar normalmente a aula 5. Depois, quando você for estudar a aula 6, vai fazer a revisão da aula 2, a 7, a revisão da aula 3, a 8, a revisão da aula 4, e ir estudando as aulas. E dá tempo. No início, você pode ter um pouco de dificuldade de se organizar, mas você vai perceber que dentro de 1 hora aula, dará tempo. Caso não dê o tempo necessário, você pode prolongar mais 10, 15 minutos dentro da hora aula. Por que que não dá para colocar aqui a videoaula? Porque você precisaria de pelo menos 2 horas aulas e acaba que o conteúdo fica extenso e você não consegue progredir com certa velocidade as outras disciplinas. Como fazer simulados? Para fazer simulados, você tem que atender alguns quesitos, algumas dicas que eu vou passar para você. Para você que já se iniciou e tem 50% do conteúdo programático estudado, você pode fazer simulados. Ou nos últimos 45 dias que antecedem a prova, você deve fazer pelo menos um simulado por semana. Então, mesmo se você começou depois que publicou o edital, faltando ali 45, 50 dias, você faz pelo menos um simulado por semana, mesmo que você não conseguiu ver todo o conteúdo. Por quê? O simulado ele é fundamental para a sua prova. Ele vai destacar os seus pontos fracos e fortes no conteúdo, além da prática de questões, além de se familiarizar com o tempo de resolver questões, preencher gabarito, entre outros. Você vai priorizar as questões da Sebrasp mais recentes ou atualizadas. Depois que você esgotar essas questões de múltipla escolha, tá? Questões têm que ser de múltipla escolha, não adianta fazer de certo ou errado não, é múltipla escolha. Recorra a questões de múltipla escolhas de outras bancas competentes. Você pode também pegar aquelas questões do último concurso da PMPA. Monte o seu simulado se baseando nas mesmas regras e conteúdos da prova. A prova sua terá 60 questões, 4 horas de duração, 240 minutos. Separe 30 minutos para preencher o gabarito e outros. O que é esses outros? Esses outros são imprevistos. Beber uma água, levantar, ir no banheiro. São 3 minutos e
30 segundos por questão. Outros quesitos que você deve ficar atento é: ligue o cronômetro e não o pause para beber água ou ir ao banheiro, igual eu falei anteriormente. Deixa o tempo rolar. Por quê? Porque se no dia da sua prova você precisar beber água, você vai saber o tempo necessário que você vai gastar. Utilize as mesmas regras de como estudar questão, daquele passo que eu te ensinei. E saiba, veja bem, diferenciar o que fazer ou não fazer na hora da prova. A postura sua na hora da prova, na resolução de questões, ela tem que ser uma postura mais objetiva, com estratégia e técnica. Você não vai ficar delongando demais com a questão. Você tem um tempo curto para poder fazer. Se for possível, faça em um ambiente controlado. O que é um ambiente controlado? Um ambiente que você tem controle, o acesso, um quarto, uma sala, um local onde você tem o controle do acesso das pessoas, para evitar o quê? Interrupções. Desligue o celular ou desative todas as notificações e chamadas. Ou seja, o intuito de fazer o simulado é tentar simular ali o dia da prova. Lembrando que também você vai corrigir o simulado, aquelas técnicas que eu te passei sobre como estudar a questão. Então, concurseiro, eu desejo muito, de coração, que você seja aprovado. Se você gostou do conteúdo que eu te passei, lembra de se inscrever no canal e curtir o vídeo, para que assim eu possa fazer mais conteúdos como esse. Espero de coração que você seja aprovado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pode ser pelas redes sociais ou pode ser pelo WhatsApp. Terei um prazer enorme em te atender. Um forte abraço e que a posse esteja com você.